Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 23 de fevereiro, agora na Espanha, 20 horas e 38 minutos, no Brasil, 16 e 38 da tarde. Gente, a BTC tá num marasmo movimentacional. Aqui no diário ancorado pela banda de VWAP anual, a gente nitidamente não tem força para cair para baixo da base da banda de VWAP anual, mas também não tem força para avançar para cima da própria VWAP anual. Depois daquele pumpzinho no dia 21 de fevereiro, que foi o dia do hackeamento contra a Bybit, a gente chegou a fazer 99.475 e logo depois a gente foi estressar o patamar da base. Chegamos a fazer a mínima no próprio dia 21 de fevereiro em 94.871. Desde então, a BTC segue acumulando numa sequência, agora eu estou no 6 horas, de fundos ascendentes, topos descendentes, numa nítida acumulação que tem por centro gravitacional a VWAP mensal. Gente, eu fiz uma análise agora no meio da tarde sobre as métricas on-chain e gráficas que são necessariamente acionadas para pontificar um eventual topo cíclico para o Bitcoin. Vocês vejam que essas 30 métricas, dessas 30 métricas aqui, que são necessariamente acionadas para configurar um topo cíclico para o Bitcoin, nenhuma delas foi acionada. Nem o P-Cycle, nem o Rainbow Chart. Vamos lá no P-Cycle. O Rainbow Chart, a BTC, para poder acionar a métrica do Rainbow Chart, a BTC precisaria avançar para 272 mil dólares. O P-Cycle, no P-Cycle, a BTC precisaria avançar para exatamente 148 mil dólares. Na grade de valor justo, a BTC precisaria avançar neste exato momento para 159 mil dólares. Enfim, nenhuma dessas métricas on-chain e gráficas necessárias e imprescindíveis para caracterizar um topo cíclico para o Bitcoin, nenhuma delas foi acionada. Por isso que eu volto a insistir, principalmente para aqueles que ficam seguindo subprotozoários e ex-BBBs nas redes sociais, vocês precisam entender que a BTC ainda não desenhou topo para esse ciclo. E outra, a dominância ainda está em patamares completamente bizarros em termos de alta. Não há uma temporada de altcoins com a dominância nesses patamares. Vocês precisam estar posicionados nas melhores altcoins. Eu volto a insistir com aqueles que desembarcaram ou ainda não se posicionaram. É imprescindível que vocês se posicionem antes da dominância iniciar uma queda mais abrupta, porque isso vai acontecer irremediavelmente nos próximos dias ou semanas. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Gente, a BTC tá num marasmo absoluto. No 1 minuto ela basicamente não consegue avançar para cima da VWAP no intraday. No diário está aprisionada entre a VWAP anual e a base da banda. No 6 horas ela está dando vigência a uma ampla acumulação que tem por centro gravitacional a própria VWAP mensal. No Renko a gente segue dando vigência a uma longa acumulação que aprisionou a BTC desde a eleição, do Donald Trump, entre esse range aqui de 109 até 90 mil. Então, vocês vejam que o Trump foi eleito em 6 de novembro. Então, aqui ó, a gente só conseguiu romper a máxima em 73777 depois da eleição do Trump. No dia 8 de novembro, a BTC engatou uma quinta, foi bater em 93.443, depois desenhou uma congestão e basicamente ficou aprisionada entre 108, 109 e 90. Chegou a agulhar para 89.256 no dia 13 de janeiro, mas depois basicamente fica pipocando entre esses dois patamares. Por isso que eu insisto, quanto mais longeva for essa acumulação, mais violenta será
a movimentação de fuga. Vocês precisam estar posicionados. Não brinquem com isso. Quando essa movimentação de fuga acontecer, não haverá uma janela temporal segura de embarque. Muitas altcoins vão basicamente dobrar, triplicar de valor. Na seara fática, Grupo Lazarus, da Coreia do Norte, lança uma meme coin, a Kim Chin Wang, e colocou na... Eles usaram a Pump Fan para lançar essa meme coin e abasteceram a pool inicial de liquidez com 26 milhões de dólares drenados da Bybit no último hackeamento contra a Bybit. Basicamente, com isso, quando você cria uma meme coin com uma pool de liquidez com esse montante, basicamente os bots de negociação automatizadas imediatamente são acionados para também participar dos movimentos de pump dump. E aí, meus amigos, a pool de liquidez foi inundada com mais de 60, 70 milhões de dólares. Não dá mais para saber qual a origem dos recursos, o que é originário da Bybit e o que não é, porque basicamente com isso eles estão lavando dezenas, talvez mais de uma centena de milhões de dólares por dia. Eles usaram a Pump Fan para criar uma piscina inicial de liquidez com 26 milhões de dólares, mas automaticamente os bots de negociação, principalmente que operam na rede Solana, foram acionados imediatamente e agora eles estão lavando dezenas de milhões de dólares por dia por meio dessa pool de liquidez. Ou seja, por isso que eu falo, gente, esses hackers do Grupo Lazarus de 2025 não são os mesmos hackers do Grupo Lazarus dos hackeamentos anteriores. Antes eles usavam misturadores. Hoje não precisa mais usar misturador. Hoje é só criar uma pool de liquidez com mais de 1 milhão de dólares na Pump Fan que os bots de negociação mundo afora fazem o trabalho de mistura. É bizarro o que está acontecendo com o mundo cripto. A gente morre e não vê tudo. Por isso que eu falo, não deixem os seus recursos em Cefaz. Olhem o nível de sofisticação dos hackers. Eles não usaram misturadores porque eles se sentiram à vontade de criar uma pool de liquidez na Pump Fan, que é uma DeFi, não deixa de ser uma DeFi. Meu Deus, gente, com esse nível de hackers, vocês deixarem os seus recursos numa CeFi, vocês basicamente correm um risco sério, mesmo numa Binance. Eu não estou falando que a Binance está com alguma vulnerabilidade, eu só estou dizendo que mesmo a Binance, ela sofre dezenas, se não centenas de tentativas de hackeamento por dia. O Grupo Lazarus, eles estão em outro patamar. Isso é uma agência estatal alimentada por um regime autoritário de hackeamento que está num outro nível. Eles estão operando em outra órbita. Basicamente, é a maior fonte de arrecadação hoje de financiamento da Coreia do Norte, é esse Grupo Lazarus. Vocês precisam entender a profundidade do que está acontecendo. É gente que tem poder nuclear, literalmente. Enfim. E ainda na seara fática, os devs da Ethereum Foundation, principalmente o Tim Bacon, dizem que uma reversão, ou um freeze, ou um hard fork na blockchain é tecnicamente intratável. Basicamente, apesar dos crescentes apelos na indústria para dar um freeze ou fazer um hard fork na rede, os devs da Ethereum falou que os efeitos secundários e o prejuízo para o mundo cripto seria brutal, até porque o Grupo Lazarus imediatamente trocou as ETHs por ST-ETHs e fizeram e inundaram com colateral essas STs e ETHs as pools de Lend and Borrow, sacaram em pools de Lend and Borrow usando carteiras outorgadas para poder repetir a operação e confundir a origem dos recursos fazendo uso de saques de Borrow por meio de pools de liquidez. Ou seja, eles pegavam os ativos comprometidos que vieram da Bybit, que era ETH, trocavam por STETH e usavam esse recibo de depósito da Lido Finance
para usar como colateral em pools de lending e borrow e sacavam por endereços outorgados stablecoins algorítmicas. Ou seja, o nível de sofisticação das DeFis basicamente até impediria ou tornaria inócuo um freeze. E outra, a Ethereum não tem moral nenhuma para falar disso, porque assim que o mainnet da rede ETH foi lançado em 2016, eles sofreram um hack e drenaram 3,4 milhões de Ethers em 2016 que estavam numa DAO da Ethereum Foundation, e imediatamente o Vitalik Buterin propôs um hard fork, que aconteceu, e separou a Ethereum que a gente conhece hoje da Ethereum Classic. Para quem não sabe, até hoje a Ethereum Classic tem consenso Proof of Work, porque a Ethereum que a gente conhece hoje foi bifurcada. Na época, mesmo após a bifurcação, ela continuou com consenso Proof of Work, depois passou pela Ethereum Merge, que migrou o consenso para Proof of Stake. Migrou não, né? Foi uma fusão dos dois consensos, mas num ato subsequente houve a aprovação da Difficulty Bomb, né? A bomba de dificuldade, que tornou basicamente o Proof of Work com um nível de dificuldade num patamar infinitesimal, e basicamente a rede passou a ser viável somente pelo consenso Proof of Stake. Na verdade, as pessoas falam que o Proof of Work da Ethereum foi extinto. Não foi. Só ficou inviabilizado porque a Difficulty Bomb elevou o nível de dificuldade para um patamar infinitesimal. O que deixou a Ethereum que a gente conhece hoje com o consenso Proof of Stake. Mas a Ethereum Foundation e todos os seus dirigentes não têm moral nenhuma para falar desse assunto, porque eles fizeram um hard fork na rede. Na época, eles foram acusados de advogar contra a descentralização, porque, basicamente, para quem está entrando no mundo cripto agora e não sabe da história completa, Ethereum Classic e a Ethereum que a gente conhece hoje já foram uma blockchain única. Essa DAO, que era a vitrine e a menina dos olhos da Ethereum, era a grande vitrine para mostrar o poder dos smart contracts rodando em forças computacionais descentralizadas, como é o caso da Ethereum Virtual Machine, sofreu um hack logo ali de cara. Havia um erro no código do smart contract que geria essa DAO, que tinha 3,4 milhões de ETHs, e foi drenado. Na época era o equivalente a 50 milhões de dólares, era muito para a Ethereum na época. E o Vitalik Buterin não pensou duas vezes e meteu um fork na rede. Então, eles não têm moral. É o verdadeiro sujo falando do imundo. É pregar moral de cueca. E a Ethereum Foundation é a única instituição no mundo cripto que não tem moral para falar de um hard fork na rede. E a Bybit já garantiu 80% dos Ethers hackeados por meio de um empréstimo Point. Não se sabe se outras instituições ajudaram a Bybit ou se são recursos próprios, mas o fato é que eles colateralizaram com um valor em torno de 1,5 bilhão e já sacaram e já conseguiram repor 80% das ETHs drenadas pelo grupo Lazarus. E na seara geopolítica e finanças internacionais, as Big Techs abandonaram de vez as promessas verdes ou ecologicamente sustentáveis, enquanto a fome por poderio elétrico de AI e se alinham a uma agenda de combustíveis fósseis da gestão Trump. Basicamente, Microsoft, Meta, a AWS, que é o braço de computação em nuvem da Amazon, enfim, a plataforma X, a Tesla, que na verdade não é só uma fabricante de automóveis, é uma Big Tech também, todas estão investindo em mega data centers, principalmente nos estados do Texas, Wisconsin e Louisiana, usando basicamente gás natural e fontes de combustível oriundas de combustíveis fósseis. O Donald Trump está basicamente abandonando as matrizes solar e eólica. Nessa onda de precisar absurdamente de energia elétrica, as Big Techs estão conseguindo aprovação para todas as suas plantas. Agora, a tamanha é a fome por energia elétrica por parte das Big Techs. As Big Techs se transformaram em grandes players energéticos nos Estados Unidos. O Elon Musk falou que até 2030
2033, 2034, ele não sabe como, mas os Estados Unidos vão ter que praticamente dobrar a oferta de energia, principalmente por conta da escalada da AI. Esses data centers que mineram as requisições nas interfaces de AI, então toda vez que um advogado lá em São Paulo ou no Rio pede para o ChatGPT fazer um recurso especial ou uma apelação ou uma consultoria pede para qualquer interface de AI responder a qualquer questionamento, basicamente esses dados são minerados com bilhões de variáveis, milhões de variáveis, num gasto energético assim completamente brutal. As pessoas elas se esquecem de uma coisa. Esses semicondutores da NVIDIA, o H200 e agora o H800, que o Elon Musk já comprou a produção até setembro desse ano da NVIDIA para a interface de AI dele lá, a Grok, esse poder computacional só foi alcançado muito em função da mineração de ativos criptográficos com consenso Proof of Work. Eu vou repetir. Na última apresentação do CEO da NVIDIA, que é também uma grande produtora de ASICs dedicados para minerar BTC, o CEO da NVIDIA falou algo que passou despercebido por muita gente. Essa capacidade computacional dessas grandes produtoras de semicondutores alcançaram esse poder computacional muito em função do nível de dificuldade de mineração de BTC. Porque quando os primeiros blocos do Bitcoin eram minerados, lá nos idos de 2009, 2010, qualquer notebook com um Pentium daquele primeira geração era capaz de em poucos minutos lá confirmar um bloco. Hoje, toda a força computacional instalada do planeta com ASICs dedicados, com uma força computacional semelhante a essa desses semicondutores H200, H800 da NVIDIA, todas as farms de mineração de BTC no mundo todo, numa força computacional conjugada, demoram 10 minutos para confirmar um bloco, num nível de dificuldade absurdo. Então, se lá em 2009 a mineração... Porque minerar um bloco de BTC é destrinchar, é resolver uma fórmula matemática criada aleatoriamente a cada bloco pelo protocolo do Bitcoin. Só que quando eu minerava Bitcoin em 2013, 2014, no meu notebookzinho há 10 anos atrás, basicamente a fórmula era do tamanho dessa sala. Hoje a fórmula que é gerada aleatoriamente a cada bloco dá 20, 30 voltas no planeta Terra. Se eu pudesse escrever a fórmula do próximo bloco da BTC que tem que ser destrinchada, provavelmente daria 20 voltas no planeta Terra. É uma fórmula matemática. Em pouco tempo, o nível de dificuldade dessa conta vai estar 10 vezes a distância, escrevendo ela, se pudesse ser escrita de forma linear, daria 10 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas, ao mesmo tempo em que a dificuldade aumenta, a tecnologia de semicondutores também aumenta. Mas o protocolo do Bitcoin ele é tão perfeito que se a força computacional diminui o seu poderio, a dificuldade também não avança. Vocês precisam entender isso. Por que o protocolo do Bitcoin é tão genial? Porque ele é sensível a tudo isso. E numa das últimas exposições do CEO da NVIDIA, ele falou que se o mundo hoje está experimentando a revolução da AI, muito disso é em função do que a indústria criptográfica obrigou em termos de força computacional as produtoras de semicondutores a produzirem. As pessoas não falam muito disso, mas essa simbiose entre criptografia e AI vai ser precificada ainda pelo mercado TradeFi, e quando isso acontecer, e não vai demorar muito, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados nas melhores altcoins. As pessoas não estão parando para perceber o seguinte: todos esses semicondutores H200, o H100 ninguém mais fala, né? Do H100, que foi o primeiro semicondutor da primeira geração de AI do ChatGPT há mais de um ano atrás, 2 anos atrás.
O H100, gente, a primeira geração de semicondutores que mineram AI da NVIDIA já tá indo parar nos notebooks caseiros. Agora, vocês pararam para pensar no seguinte? O que é a Ethereum, a Solana, ou a Tron, ou a Cardano? São grandes forças computacionais descentralizadas. Agora, se todos esses semicondutores estão chegando agora nos notebooks da população, o que vocês acham que vai acontecer com um consenso do nível de Solana quando ela unir toda essa força computacional distribuída com um monte de semicondutor H100 espalhado por cada residência, por cada biboquinha do planeta Terra, quando toda essa força computacional será aglutinada em favor de uma Solana Virtual Machine ou de uma Ethereum Virtual Machine. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham, agora vocês precisam fazer uma análise sincera. Se o ChatGPT, a Microsoft e a Alphabet Google incrementaram os seus market caps em trilhões de dólares, só a Nvidia ganhou 3 trilhões de dólares em poucos meses, só porque fabricam essa encrenca de semicondutor de AI. O que vocês acham que vai acontecer com o market cap de uma Solana, de uma ETH ou de uma Cardano, que são protocolos capazes de reunir toda essa força computacional distribuída e que pode ser aglutinada por meio dessas redes? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a gente vai olhar aqui para CoinMarketCap e vai ver que todo mundo cripto vale só, vou até aumentar aqui, ó, vale só 3,17 tri, ou a gente vai ver 30 trilhões aqui? Agora façam uma análise sincera. Por isso que eu falo, se vocês ficarem seguindo ex-BBB, minerais, subprotozoários, submoleculares, que vão demorar ainda 2 bilhões de anos para ter 2 neurônios com um dando curto no outro, aí, meus amigos, vocês serão alijados desse mercado. Vocês não podem alugar o raciocínio alheio, vocês precisam pensar com a própria cabeça. E Friedrich Merz é muito provavelmente o próximo chanceler centro-direitista alemão, dizem as pesquisas. Esse Friedrich Merz, ele é um democrata cristão e pelo resultado parcial, ainda não foi pontificado ainda o resultado das eleições na Alemanha, mas é muito provável que esse Merz seja o virtual novo chanceler alemão, é um centro-direitista. O partido da Alice Wendel, de extrema-direita, a Alternative für Deutschland, ou Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita que estava sendo objeto de muita polêmica em virtude das ideias, no mínimo, contraditórias da Alice Wendel, acabou ficando em segundo lugar. Muito provavelmente esse Merz e a Alice Wendel vão meio que governar juntos, com alguma participação do centro alemão. Mas enfim, o fato é que depois de muitos e muitos anos, a direita e o centro e os partidos de centro-direita voltam a governar a Alemanha, e o Vaticano publicou agora um comunicado dizendo que o Papa Francisco está em estado crítico. Enfim, vamos torcer para a recuperação do Papa Francisco. Gente, a BTC segue acumulando. Claramente a gente está dando vigência a uma acumulação das mais longevas da história do Bitcoin. Por isso que tem muita gente ensandecida e impaciente. Porque se a gente puxar desde o pumpzinho pós-eleição do Trump, já são basicamente, meus amigos, são mais 104 barras de um dia, são mais de 3 meses numa lateralização brutal, onde a BTC não consegue cair para baixo de 90, mas também não consegue avançar para cima de 108, 109. Isso aqui funciona como uma mola, que quanto mais tempo ela ficar sendo espremida, mais violenta e espasmódica será a movimentação de fuga, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise,
É só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.